Não existem dúvidas que estamos perante uma geração de jovens mais preparados intelectualmente, mas ao mesmo tempo menos preparados para os desafios da idade adulta. Preparada do ponto de vista das habilidades, do uso de ferramentas da tecnologia e munida de conhecimentos que muitos das gerações mais velhas não tiveram acesso por terem de crescer depressa demais. Mas, por outro lado, as novas gerações parecem não estarem preparadas para lidar com frustrações e muitas vezes parecem não ter objetivos na vida, simples como o facto de se quererem emancipar dos seus pais. As gerações de hoje têm mais oportunidades como na formação académica, no acesso à cultura e na tecnologia, e essencialmente têm mais liberdade do que tiveram os seus pais. Por outro lado, vem um mercado de trabalho fechado e são mais dependentes dos pais do que eram os jovens de outrora. Parece que estas novas gerações têm sido beneficiadas pelo que ganharam através da vida que os seus pais lhe proporcionaram, sem ter de lutar por quase nada de relevante, mas desconhecem que a vida é difícil e que existe um espaço próprio para se conquistar. Seja como for, a verdade é que os jovens vão crescer, tornar-se adultos e vão ter que ter conflitos com os seus sucessores. E crescer é isso. É compreender o mundo de outra forma com a visão daqueles que nós achamos hoje ser o entrave nas nossas vidas, os nossos pais. Mas seria bom se essa realidade de que todos os filhos devem seguir o conselho dos pais, se isso realmente fosse uma realidade, seria ótimo. Porque quantos pais honestos, trabalhadores, quantas mães, mulheres de caráter que vivem para a sua família, não têm tido filhos problemáticos. Filhos envolvidos com a droga, com as marginalidades, com coisas erradas. E aí vem aquela pergunta decepcionante dos pais: aonde foi que nós erramos? Por que o meu filho se enveredou por esse mau caminho? O problema não é a senhora e nem o senhor pai, mas o mal que há no meio da sua casa, na sua família, tirando o seu lar dessa boa direção. Mas existe um que pode dar direção à vida, direção ao casamento, à família, a todas as áreas da vida. E esse é o autor da vida. E esta programação começa para lhe ajudar a si e a dar uma direção também na sua vida e na sua família. Começamos o programa de hoje, a hora do milagre desta quarta-feira, e conosco, como sempre, temos aqui a Natália, que vai nos ajudar nessa manhã. Bom dia, Natália. Bom dia, Márcio, e bom dia a você também. Exatamente, ao longo do programa eu estarei lendo os comentários de pessoas que colocaram ali na nossa página web, a iurdtv.eu, como já são muitos. E também os nomes de pessoas que contactaram a linha Amigo 24 Horas, como você também pode fazer, e agora, pelo 21-836-8008. Exatamente por este número que a Natália mencionou, você pode ligar agora, deixar o seu nome, o nome dos seus filhos, dos seus familiares, que daqui a pouquinho a Natália vai ler nomes de pessoas que têm buscado essa direção de vida. Mas já agora conosco, vamos preparar o copo com água, e eu peço a você que você deixe à beira aí da sua televisão um copo com água, como eu preparo aqui o meu. Por favor, prepare o seu e não leve a mal, mas muitas das vezes nós temos que fazer por outras pessoas aquilo que elas deveriam fazer. Então faça por um familiar seu mesmo. Prepare para o seu filho, prepare para o seu marido um copo com água. Deixe aí à beira da sua televisão e daqui a pouco, instantes finais desse programa, o Senhor Bispo Júlio realizará uma prece e você vai convidar a sua família a participar dessa prece. É importante, nesses momentos de fé, a família estar reunida. Vamos agora acompanhar a história de vida de uma pessoa, de um jovem senhor que venceu, o Aleixo Francisco. Ele é um testemunho de que a sua vida teve direção. Vamos acompanhar. Eu era um jovem rebelde, tinha dificuldade em acatar aquilo que os meus pais diziam. Eu era aquele filho que no seio da família mais problemas gerou, né? Por causa dessa minha desobediência e por causa disto, eles, como não tinham outra alternativa, não é? Então colocaram-me num colégio interno, onde eu vivi cerca de 7 anos por aí, mas aquilo não resolveu o problema. Depois desse período, eu voltei a ser ainda mais rebelde do que já era antes. E isso me levou a beber muito, a minha vida era noitada. Haviam semanas
em que eu não vi os meus pais. A hora em que eles estavam a ir trabalhar é a hora em que eu estava a chegar a casa. O meu pai deitava a culpa toda na minha mãe, né? Porque ele dizia que, como era protegido dela, então supostamente ela era culpada dos meus comportamentos. Ele, para além da minha mãe, também tinha outra esposa. E aquilo fazia-me muita confusão. Não conseguia entender como é que ela conseguia levar aquilo. Então me refugiava na bebida. Para além destes problemas todos do álcool, um certo dia fui fazer um check-up e os médicos chegaram à conclusão que eu tinha hepatite B. Aí eu fiquei a saber de uma concentração do movimento que o Centro de Ajuda havia de fazer e aí fui à concentração. Naquele mesmo dia eu vi que houve uma mudança dentro de mim e aquilo mexeu comigo. E aquelas confusões todas, aquele mau ambiente que eu provocava dentro de casa, foram diminuindo. E eles foram vendo que o meu comportamento, após eu entrar no centro de ajuda, já não era o mesmo. E hoje estou curado. Hoje posso dizer que tenho paz e sou uma pessoa alegre. E tenho uma relação extremamente diferente daquilo que eu era com a minha família. Você sabe qual a nossa intenção de fazer? Você tomar conhecimento desses testemunhos, dessas pessoas que têm mostrado com a sua vida a mudança, que há solução para si. Essa é a nossa intenção, é de mostrar que há também solução para si. Não importa a dimensão do seu problema, o tamanho ou a quantidade de problemas. É preciso que você busque aquele que não resolve um problema, mas todos, que não dá direção a uma vida, mas dá direção a todas as áreas da sua vida. Conosco temos aqui o Amaury e a sua convidada Manuela, que vai conhecer também a história de vida dela e como tudo mudou. Bom dia, Amaury. Olá, Márcio, e olá a todos. Temos aqui, sim, a dona Manuela Pereira. Muito obrigado por ter vindo. Dona Manuela, conte-nos como é que era a Manuela antes de conhecer o Centro de Ajuda, que tem ajudado a milhões de pessoas em todo o mundo e ajudou a si também. Assim, perdi a minha mãe, fiquei depressiva, profunda, fiquei viciada no álcool também. E depois, para piorar, foi-me diagnosticado um câncer de mama. Daqui a pouco a senhora vai nos contar com mais detalhe como a senhora superou a morte da sua mãe, como a senhora conseguiu superar a depressão e também o vício do álcool e esse cancro de mama. Daqui a pouco, Márcio, ela vai nos contar com mais detalhe como é que ela superou todos esses problemas. Tá ok então, Amaury. Daqui a pouquinho você vai sentar com a dona Manuela e, dona Manuela, a senhora vai mostrar esse antes de sofrimento, de dor, mas o presente, o hoje de felicidade. Porque através desse testemunho, dessa história de vida, você vai também poder tirar bons exemplos e seguir os conselhos da dona Manuela. Natália, nós temos mais nomes de pessoas, ou nós temos nomes de pessoas que ligaram para a linha Amigo 24 Horas? Sim, Márcio, como foi o caso da Sônia Rocha, de Gondomar. Ela pede ajuda em oração pela sobrinha Joana, que tem andado desesperada porque vê vultos de um homem que a acompanha por todo lado. E a Carolina pede também ajuda pelo seu filho, pois ele está sendo um jovem muito rebelde e desobediente. E para agravar, está a passar por dificuldades financeiras. E a Laurentina, de Figueira da Foz, pede ajuda em oração porque está com depressão devido a problemas familiares. Então, pelo que eu entendi, fora a Laurentina, essas duas primeiras pessoas que ligaram, não pediram orações por elas, mas pediram por familiares. E pelo filho, né? São filhos os dois? Filhos. E a Laurentina por ela. Então, todos vocês que ligaram e deixaram os seus nomes, vamos realizar essa prece, mas eu tenho certeza que todas foram orientadas, porque é importante que você busque essa oração, esse conselho ligando para a linha Amigo 24 Horas, mas mais importante ainda é que você esteja conosco. E hoje, quarta-feira, você está convidado a participar desta reunião que transformará o seu interior. Você tem sido uma pessoa
que você diz assim, olha, a minha vida não tem graça, a minha vida não tem cor, a minha vida não tem expressão. Eu sou uma pessoa que levanto durante o dia, vou até trabalhar, vou cuidar da casa, mas, sabe, não tem gosto a minha vida. Hoje, quarta-feira, é para si. Em todos os centros de ajuda, você pode participar desta reunião que estaremos buscando a força de Deus para que o seu interior seja transformado. Independente da sua condição, religião, classe social, Deus não está preocupado na condição que você está. O interesse do autor da vida é mudar a sua vida, mas mais interessado do que ele ou do que nós tem que ser você. Esteja conosco hoje, porque acontecerá consigo o que aconteceu com essas pessoas. Fui uma jovem que tive que lidar com a separação dos meus pais e isso tudo mexeu comigo. Tinha que faltar às aulas para ir a tribunais, tinha que faltar às aulas para ir a psicólogos e cheguei mesmo a reprovar um ano. Eu cheguei a tornar-me uma pessoa muito revoltada, uma pessoa muito ansiosa, deprimida, vivia muito à base da solidão, não via sentido na vida e eu vivia por viver. Comecei a ter falta de comunicação lá em casa porque a minha mãe teve de abdicar dos sonhos dela e teve que sustentar 2 filhas sozinha. Como eu não tinha essa atenção em casa, eu queria buscar essa atenção lá fora. Comecei a preocupar mais com o meu corpo, comecei a ter complexos e cheguei mesmo a provocar o próprio vómito várias vezes, cheguei a ter quebras de tensão, porque eu queria mesmo eu necessitava de alguém que olhasse por mim. Comecei a ter problemas na vida sentimental, as relações não davam certo, havia muitas discussões, sentia que não tinha também a atenção que eu procurava, não se encontrava nem nos amigos, nem se encontrava nos namorados. Depois, através da minha mãe, eu conheci o Centro de Ajuda. Através das reuniões, eu comecei a sentir uma mudança, porque eu também tinha força de vontade, já não era por rotina, eu ia porque necessitava dessa força. Já não tenho mais pensamentos de suicídio, já não tenho mais complexos, já não provoco mais o vómito, já me aceito mais como sou. A minha relação com a minha mãe passou a ser muito mais estável, sem comparação. Com a minha irmã a mesma coisa, comecei a ser mais atenciosa para elas, consigo ter um diálogo que eu não tinha com os meus familiares, eu tenho hoje. A minha mãe não aceitava um gesto de carinho, hoje aceita. Comecei a dedicar-me mais na escola, comecei também a dedicar-me mais às escolhas de amizades que eu fazia e hoje sou uma jovem feliz. Eu era complexada porque desde pequenina eu comia muito, comia doce, então eu tornei-me excessivamente obesa. Então dentro de mim, mesmo eu já estar magra, já estar normal, ainda havia aqueles complexos dentro de mim. Por isso eu não conseguia lidar com as pessoas. Eu ficava muito fechada em casa, num quarto, na internet, na televisão e depois também passei por aquela fase em que eu estava sempre enfiada num quarto em casa, com uma grande depressão, com complexo de inferioridade. Eu não conseguia sair à rua porque, para mim, sair à rua era um pesadelo, porque não me sentia bem comigo própria. Eu idolatrava as famosas, eu queria ser como elas, eu via o que elas tinham vestido, eu ia comprar roupa igual ao delas, mas às vezes nem chegava a vestir, porque eu queria ser como elas. E então começava a emagrecer, começava a fazer dietas para emagrecer, malucas, ficava às vezes um dia sem comer, mas depois comecei a vomitar na escola, comecei a influenciar também as minhas colegas a fazer o mesmo. Eu queria ter alguém que me desse valor, que olhasse a minha dor. Eu estava muito triste, eu sentia que faltava algo, eu tinha tudo, eu tinha roupas, eu tinha tudo que eu pedia à minha mãe, eu era boa aluna na escola, não tinha negativas, era uma das melhores alunas da turma, só que faltava algo dentro de mim, sentia uma grande tristeza e por isso todos os dias eu chorava no meu quarto, chorava no quarto de banho, perguntava o porquê da minha existência. Entretanto, eu conheci o Centro de Ajuda através da minha avó. Comecei a participar nas reuniões de sexta-feira e a minha tristeza, os meus complexos começaram a sair, mas só mais tarde é que eu consegui realmente ser feliz comigo própria. Eu já não precisava de que alguém estivesse-me a dizer Joana, tu és isto, Joana, tu estás muito bonita. Não, eu sentia-me bem comigo mesma, independente das minhas condições físicas, das minhas condições financeiras, eu sabia que eu estava bem.
e agora sou feliz. Hoje eu vou à rua, eu falo com qualquer pessoa, não sou mais tímida. Eu quero convidar todas as pessoas que se calhar encontram-se na minha situação ou que até estão a viver problemas diferentes e buscam uma saída e não estão a ter. Venham conhecer o trabalho do Centro de Ajuda, porque às vezes as pessoas falam mal, criticam, comentam, mas na verdade não é realidade. Então venham conhecer e se tem uma oportunidade, agarre essa oportunidade de ser feliz. Parabéns, Joana! Você superou os seus traumas, os seus complexos. Você não se deixou levar porque as pessoas diziam ou falavam de si desde o dia em que você passou a crer e a confiar no Autor da vida. Como também temos a dona Manuela Pereira. Prazer mais uma vez e obrigado por ter vindo. Uma vez mais eu lhe agradeço. Dona Manuela, conte-nos, por favor, como é que era a sua vida antes de conhecer o trabalho libertador, transformador do Centro de Ajuda? Bom, é assim, a minha vida era uma desgraça total e tudo começou quando a minha mãe ficou doente, ela ficou mesmo mal e piorou tudo quando ela morreu. Quando ela morreu eu entrei numa depressão profunda, fui muito abaixo, entreguei-me ao vício do álcool e mesmo o vício do álcool era de manhã, à tarde e à noite e eu tentei sair sozinha, só que não consegui. E um belo dia eu fui ao médico e para piorar eles disseram que eu tinha cancro. Daqui a pouco a senhora vai me falar sobre o cancro, mas eu gostaria de entrar num detalhe aqui muito importante. Muitas pessoas, infelizmente, dona Manuela, ela está tão apegada a um familiar, como a senhora, a sua mãe, tão apegada que quem morreu foi a sua mãe. Quem morreu foi o seu familiar. Você está me assistindo agora. Eu sei que dói, mas quem morreu foi ele, foi ela. Foi um familiar que tanto você amava. Mas por você estar tão apegado, você acaba morrendo em vida. Você deixa de viver. Eu sei que não tem como passar a dor de um dia para o outro. Eu sei a dor da perda. Mas você tem que entender que você está vivo e tem que continuar lutando. Por isso, você vai entender como você vai conseguir superar essa dor que só Deus, é isso mesmo, só Deus pode lhe ajudar. Dona Manuela, então, sua mãe faleceu e a senhora foi junto. Eu fui junto. Sepultou a sua querida mãe, mas a senhora morreu em vida. A senhora vivia, mas como morta. E esse beber, como é que era? Era normal? Era de vez em quando? Era sempre? Não, começou, prontos, por beber só para esquecer. Só que quando dei por ela já não fazia nada sem álcool. Eu não comia. Só bebia, era de manhã, à tarde, à noite. Pronto, eu tinha que estar sempre com álcool. E eu bebi, eu dizia, meu Deus, porque é que eu faço isto? Eu não gosto disto. Estou a beber porquê? A senhora era contra. Eu era contra. A senhora não queria estar bebendo constantemente. Não, eu não queria. Mas a força do vício era mais forte que a senhora. E depressiva, sem forças para dizer não, continuava então bebendo constantemente. Era assim de manhã acordar e já beber? Isso. Era? Isso. De manhã cedo mesmo. E assim, durante um tempo eu consegui esconder. Fui escondendo. Só que chegou a um ponto que já não dava para esconder. Mesmo meu marido e todo o meu casamento teve quase separado. Começou a afetar tudo. Começou a afetar tudo. Inclusive o meu filho tomava conta de mim. Chegou ao ponto de andar a tomar conta de mim. Só que o diabo é tão sujo que a gente consegue driblar tudo. A gente faz cada coisa, é como os drogados. A gente consegue fazer tudo. Esconder e fazer e arranjar tudo. Tava sempre um jeitinho para manter o vício, né? Porque estava prejudicando o casamento, o filho já estava cuidando da mãe, quando era o contrário, a mãe tem que cuidar do filho. Mas a senhora dava sempre um jeitinho para continuar no vício. E algo que a senhora era contra. Como muitas pessoas que agora nos assistem, é contra o vício. Você não quer estar no vício. Você não quer ser um viciado, uma viciada. Você quer deixar, mas você não tem forças. Preste atenção, porque daqui a pouco a dona Manuela vai nos contar como é que a senhora venceu esse maldito vício do álcool. Então, dona Manuela, e viciada, e como é que a senhora conseguiu superar isso? Como é que teve mais algum problema que a senhora queira nos contar? É assim, quando eu depois disse, pronto, esta vida não é para mim, eu tenho que deixar. Fui ao médico, para piorar a situação, disseram que eu tinha câncer de mama. A senhora foi buscar ajuda para superar o vício,
né? Desse uma dieta, um tratamento, né? Alguma coisa, e a senhora então recebeu outra má notícia. Isso. Tinha cancro de mama, que ia ser preciso tirar, pronto, a maior parte do peito, quase todo. E foi quando eu acordei, eu disse, não, mãe, eu creio em Deus, não vai ser preciso isso. E então os médicos riam-se, mesmo chamaram lá o professor dos médicos para ver. Ele mesmo dizia, não tem jeito, tem que tirar. Eu sempre, não vai ser preciso. E então a médica mesmo batia nas minhas costas, ela, vai, minha filha, tens que acreditar, tens que aceitar, vai. Mas não tem problema, depois fazes uma tatuagem, há umas tatuagens. Eu na altura nem entendi o que é isso. Aí foi o seu fundo do poço, né? Quer dizer, perdeu a dor da perda da mãe, o vício do álcool, a depressão, problema já no casamento, na família. E para completar, quer dizer, para piorar a situação, a senhora ainda foi diagnosticado um cancro na mama. E a senhora então despertou a sua fé em Deus. Deus é grande, Deus existe, Deus é maior, Deus tem poder. E aí foi quando a senhora partiu para a fé ou a senhora chegou ao centro de ajuda. Como é que foi então essa... Porque depois de uma notícia dessa, tem que agarrar-se muito a Deus mesmo, né? Eu despertei, agarrei-me mesmo a Deus e disse, não pode ser. Então, se Deus é comigo, fiz os meus propósitos, as minhas orações e falava, dizia mesmo, não, diabo, tu não vais vencer desta, Deus é maior. Pronto, e cheguei ao fim. Mesmo quando eu estava para ser, operada, não é? Para retirarem o tumor, o médico que ia operar, pegou no dossiê, folheou e disse, abanou com a cabeça assim, mesmo eu... Segura na mão de Deus, sempre assim a cantar. Então a senhora já estava no centro de ajuda? Sim. Então como é que foi esse reencontro ou esse encontro com Deus no centro de ajuda? Como é que foi que a senhora despertou a sua fé, que fé já tinha, mas estava apagada por causa do falecimento da sua mãe, por causa da depressão, por causa do vício, mas quando veio a má notícia do cancro, despertou a sua fé dizendo, não, eu tenho que mudar, eu não posso continuar assim. Acordei porque eu estava no centro de ajuda, mas estava a dormir. E eu sei mesmo, Deus permitiu essa coisa, foi para eu acordar, porque senão eu estava perdida. E aí a senhora reagiu, fez alguma coisa, falou com Deus? Claro, falar com Deus todos nós falamos, mas fez alguma coisa diferente para chamar a atenção de Deus? Fiz os meus propósitos, eu orava de madrugada e apeguei mesmo com Deus, porque eu estava a dormir. Se agarrou? Agarrei-me a Deus, sim. Você que está me... Só um momentinho, dona Manuela. Olha para mim, você que está desesperado, você que está com cancro, seja de mama ou seja qualquer outro cancro, você, senhor ou senhora, você tem uma oportunidade agora, neste momento, de ligar para a linha Amigo 24 horas, o 21-836-8008, e você pedir ajuda. Você perguntar qual é o centro de ajuda mais próximo de si, para que essa depressão, esse cancro, essa dor que você está vivendo agora, você vai ligar e vai pedir ajuda. E amanhã mesmo, ou hoje mesmo, você vai ao centro de ajuda mais próximo de si, vai pedir uma oração de imposição de mão. Você vai pedir ajuda, como fez a dona Manuela, que superou, e ela vai contar. E você vai fazer isso que eu estou falando agora. Ligue 21-836-8008. Dona Manuela, então a senhora já usou a sua fé, fez os seus propósitos, acordou com as suas próprias palavras, a senhora nos disse, acordou. E aí, como é que foi? Operou, não operou? O cancro tá aí? Tirou a mama, não tirou? Como é que ficou? Tá depressiva ainda? Continua chorando pelos cantos? Continua bebendo até cair? Ou beber de tal forma desenfrenada, sem um freio na sua vida? Como é que tá a dona Manuela hoje? Hoje é só alegria. Hoje estou bem, com Jesus no coração. E assim, não tiraram o peito, só tiraram lá o tumor, que é uma coisa pequenina. Eu acreditei nisso. Quando eu vi, eu disse mesmo, ela disse assim, está a ver? Eu disse, eu creio em Deus, eu sempre acreditei que não ia ser preciso tirar o peito. E está tudo bem. Hoje é só alegria, tenho a minha casa, temos os nossos carros. Casamento? Está tudo bem. Está tudo bem. E o filhão? Também. Está bem? Tá. Família restaurada? Tudo. E a dona Manuela continua depressiva, continua precisando beber para poder superar? Não, é assim, nunca mais. É uma coisa que eu tenho que dizer a toda a gente. Então, já que a senhora vai dizer para toda a gente, olhe para aquela câmera
e diga, dá um conselho para essas pessoas que, como a senhora passou mais ou menos, ou igual, ou até pior do que a senhora passou, dê um conselho para essas pessoas. Assim, o que eu tenho a dizer é que não adianta lutarmos com a força do nosso braço. Que eu tentei lutar com a força do meu braço durante 4 anos. Eu rastejei, chorei e não consegui nada. Depois peguei-me a Jesus e foi assim de repente. Não acordar, não piscar de olhos, tenho nojo do álcool. Podem estar a beber ao meu lado, que eu nem sinto o cheiro sequer. Não preciso de nada disso para ser feliz. Só Jesus mesmo. Hoje a senhora é uma nova Manuela. Parabéns. Continue firme na fé, continue acordada. Não durma. Está aí a prova de que você também pode superar os seus vícios, que você também pode superar os traumas de ter perdido alguém, você também pode superar, sim, a sua depressão, seja ela qual for, derivada ao que seja. Está aí a prova de que você tem a oportunidade também de ser feliz. Está doente, desenganado pelos médicos ou sofre com um familiar enfermo? O sofrimento e o desespero tomaram conta de si por causa dos problemas de saúde e pensa que para si não há cura possível. Existe um lugar onde o milagre acontece. Um manto, um toque, a cura total. 27 de maio, às 15 horas. Não perca esta oportunidade, pois a sua cura pode estar ao alcance das suas mãos. Sede Internacional da Europa, Rua Dr. José Espírito Santo, 36. Saiba mais através da linha Amigo 24 horas, 218 368 008 ou em urd.pt. Milhares de milagres já aconteceram. Seja o próximo a ser curado. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Como você acabou de acompanhar nessa matéria, neste dia 27, às 15 horas, será distribuído o manto dos milagres em todas as sedes estaduais, como o Cenáculo do Porto, o Cenáculo de Lisboa, Ilha da Madeira, Coimbra, no Algarve. Então, em todas as sedes estaduais, será neste dia 27 distribuído o manto do milagre. Para você que diz assim, diante da medicina, diante da condição humana, dos recursos que eu já tomei, eu não tenho alcançado minha cura. Mas creio que por meio do milagre eu alcançarei. Você é o nosso convidado a estar conosco. Mais informações sobre os locais você pode ter pelo 21 836 8008 e tomar conhecimento de pessoas que receberam suas curas, que diante da medicina não alcançaram. Porque você, diante de tantos tratamentos, medicamentos, consultas, você não tem alcançado o resultado que você tem buscado. Neste dia 27, o milagre espera por si. Natália, há pessoas que deixaram os comentários que, por meio da fé, foram curadas. Exatamente. Foi o caso da Paula Silva. Ela diz: tinha síndrome do pânico e vivia ansiosa. Derivado a tudo isso, não conseguia ter ninguém à minha beira. Tudo isso me causava um grande nervosismo. Tomei vários calmantes, mas o problema não era solucionado. Foi quando assisti o vosso programa na TV. Dei ouvidos e acreditei que minha vida também podia mudar. E fui ao centro de ajuda. De fato, mudou. Hoje sou feliz, casada e tenho a minha família perto de mim. Essa daqui é uma das milhares de pessoas que, por meio da fé, têm obtido seu milagre. Diante de tantos medicamentos, tratamentos, diante de tantas consultas e análises, muitas pessoas não têm tido resultado algum. Mas essas pessoas que você vai acompanhar, por meio da fé, alcançaram seu milagre. Eu sou a Rosa Teixeira, sou da Pontinha. Durante um ano sofria do mioma
eu sentia às vezes fraca, porque causava-me hemorragias, causava muitas dores, que ao ponto, às vezes não conseguia nem abaixar-me para aspirar a casa, fazer a lida da casa. Fui ao médico, quando vi a minha médica ela disse-me que são coisas que não passavam, porque era normal ter mioma, e eu pedi se poderia dar-me alguma coisa para tomar, e ela disse não, porque são coisas causadas por causa do mioma que eu tinha. Ela disse-me se queria ser operada. E eu dei-lhe um tempo, eu disse, tá bom, depois vou pensar, porque eu, na verdade, nunca queria ser operada. Depois, um dia, estive a ouvir a rádio à noite e ouvi uma pessoa falar também que tinha um problema, que foi curada. E então, no dia seguinte, conheci o centro de ajuda, procurei um centro de ajuda, fui até lá. De tanto fazer os propósitos às terças-feiras à unção com óleo, um dia, quando fui para casa, sem eu dar por conta, fui fazer a minha lida que temos de fazer, a lida da casa, aspirar, isso tudo. Baixei-me e senti que eu já não tinha mais, mioma tinha sumido, tinha desaparecido. E eu lembrei-me que foi dos tratamentos que eu andava a fazer com unção com óleo e o mioma sumiu. Até hoje nunca mais tive nada, nunca mais precisei de ir ao médico porque já não tenho, porque ela disse-me depois para eu voltar lá para ser operada, não foi preciso mais ser operada. Hoje estou livre do mioma, estou curada e estou feliz. Sou a Neide Ribeiro, sou de Loures. Durante aproximadamente 13 anos sofri de rinite alérgica crónica, no qual desde pequenina que tinha muitos problemas, não podia apanhar sol, não podia comer antioxidantes, isto é, laranjas, porco. Estava muito privada acerca da alimentação e não podia brincar, o que eu queria muito e não conseguia. Porquê? Porque a minha temperatura corporal não podia subir muito, não podia subir os 37 graus, no qual estava muito limitada. Passou algum tempo, alastrou-se, no qual comecei a ter problemas de pele, cresciam-me borbulhas, cresciam-me eczemas no corpo todo. Na primavera os meus olhos inchavam, não conseguia ir à escola, principalmente na primavera. No inverno sofria pela mudança de temperatura, pela umidade, não podia estar em sítios com pó, muito menos com animais, o que estava muito limitada. Com esse problema sentia-me privada, sentia-me presa, não tinha muitos amigos e era uma altura também da minha adolescência no qual eu queria brincar, eu queria sair e não tinha amigos para o fazer. Tive muitas idas ao hospital, muitas idas ao médico, muitas consultas, no qual não conseguia diagnosticar uma cura, por ser genético, por ser hereditário. E então tentei queimar as veias nasais por várias vezes, no qual não teve solução. Entrei em muitas medicações, umas atrás de outras, mas sem solução. Convidada para assistir às reuniões de terças-feiras e de sextas-feiras também. Fiz vários propósitos, inclusive a unção com óleo, e depois de algum tempo de persistência, de perseverança e paciência, acabei por, num curto espaço de tempo de um mês, de ficar completamente curada, no qual podia ir a todo sítio, podia comer o que eu quisesse, podia estar até num sítio cheio de pó e estava bem. Hoje estou curada, estou bem, não tenho sintomas nenhuns de alergia, muito menos tenho hemorragias nasais, acabou tudo e estou feliz. Desesperado e sem rumo,
Todas as sextas-feiras, pelas 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, dedicamos as nossas orientações práticas às pessoas que sentem desejo de suicídio, que se sentem impedidas de fazer progressos, sofrem com pensamentos negativos, com depressão, tristeza, medos, traumas, insônias, complexos, nervosismo e angústia. Não perca esta oportunidade. Procure-nos. Nós podemos ajudar. Mais informações em urd.pt ou através da linha Amigo 24 horas. 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Qual o nome da senhora? Ana. Senhora Ana, como é que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Quais os problemas que a senhora tinha antes, hein? Eu não dormia, eu era extremamente nervosa, muito ansiosa. Quando fala de não dormir, a senhora não dormia a noite toda? Há quantos anos isso? Eu dormi durante 1 ano, meia hora por dia. Era das 6 às 6h30 da manhã. Tomava remédios? Quanto mais remédios eu tomava, mais acordada eu ficava. Foi durante mais de 1 ano e meio, sensivelmente. Com nervosismo também? Também. E com certeza isso afetava as outras áreas da vida da senhora? Sim, sentimentalmente eu não queria casar. Estava com o meu marido, mas não... Havia um bloqueio? Ele dormia no quarto, eu dormia na sala. Ah, é mesmo? Não... Quer dizer, não existia a vida do casal, não tinha intimidade, não tinha nada? Não. E ele quando me dizia, Ana, vamos casar, eu dizia não. Não queria. E hoje, como é que está a senhora? Vou casar. Hoje se entende bem com ele, está tudo bem hoje? Sim, graças a Deus. E a insônia, o nervosismo? Hoje deito na cama, adormeço logo. Não tem mais nada? Não, graças a Deus. Agora, o que a senhora fez para ficar livre desse problema sentimental, como desse nervosismo, dessa insônia, que era um problema espiritual, porque a senhora mesmo tomando remédio não dormia. O que a senhora fez? Eu comecei a participar nas reuniões de sexta-feira e na quebra da maldição. E deu resultado? Deu. A partir da primeira sexta-feira comecei logo a dormir. A partir daí nunca mais precisei de remédio. Está livre hoje? Graças a Deus. Feliz hoje? Sim. Qual o nome da senhora? Joelma. Senhora Joelma, quais os problemas que a senhora tinha antes de chegar no Centro de Ajuda? Tinha muita ansiedade, muito nervosismo, brigava por tudo, ralhava com as minhas filhas. Quer dizer, a senhora era uma pessoa extremamente nervosa. Era. Um descontrole emocional. Sim, chorava muito. Era mesmo muito descontrolada. E hoje, como é que a senhora está, hein? Hoje estou muito mais calma, minha vida tem sido transformada cada vez. Aquele descontrole, aquele nervosismo não tem mais? Não, não tem mais, não tem. E o que a senhora tem feito para ficar livre de tudo isso, hein? Tenho participado na sexta-feira da quebra da maldição. Toda sexta-feira a senhora tem vindo, então? Toda sexta-feira. Quanto tempo que a senhora está vindo no Centro de Ajuda? Já tem para ir quase 3 meses. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. E nesse pouco tempo a senhora já tem visto essa mudança? Já tem. Vale a pena, então? Vale a pena. Está livre hoje? Graças a Deus. Qual o nome da senhora? Ana. Senhora Ana, como é que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Quais os problemas que a senhora estava a enfrentar, hein? Vários, tinha muitos. E um deles que me deixava mais triste era que eu sentia um vazio enorme, que não tem explicação, pastor. Só procurava preencher esse vazio com quem? Eu tinha amizades, eu ia para a discoteca, eu tinha pessoas ao meu lado, mas esse vazio eu não conseguia preencher. Não com nada. Não, nada. Mas quando eu vim para a igreja e comecei a fazer reuniões de libertação, e pronto, eu fui melhorando. E pronto, também manifestava-me bastante, não conseguia também... Você era nervosa também? Muito nervosa, eu me chateava com qualquer pessoa. As pessoas olharem, só no olhar da pessoa, eu me chateava logo. E hoje, como é que a senhora está? Graças a Deus, eu estou bem. Está livre do vazio, do nervosismo? Graças a Deus. O que a senhora fez para mudar isso? Sacrifiquei. Foram vários sacrifícios e eu me sinto bem, graças a Deus. Participou também das correntes de libertação, desse tratamento forte? Sempre. Orientações do pastor e eu tenho vencido. Hoje está liberta? Estou liberta. E eu já tenho mais nomes de pessoas que contactaram a linha Amigo 24 Horas. Como você pode fazer o mesmo e pedir para eles incluir o seu nome no livro de oração? Que foi o caso do Ivanilson, de Vila Nova, de Gaia. Tem estabelecimento próprio, mas não tem nada dando certo nos seus negócios e tem muitas dívidas.
O Jaci de Quarteira pede oração pelo irmão que está doente, com cancro e desenganado pelos médicos. E a Zélia do Algarve, o marido tem vícios do álcool, é agressivo e ela se sente muito oprimida e desanimada. E é por isso, Amauri, que nós convidamos a todas essas pessoas para que nessa sexta-feira ela venha ao centro de ajuda, receber a imposição de mãos que o conselheiro estará fazendo. Ô Ivanilson, presta atenção, Márcio e Natália. Ivanilson, presta atenção. Eu mesmo estarei nessa sexta-feira recebendo você para poder lhe ajudar. O que você precisa no seu estabelecimento, como principalmente na sua vida espiritual, é de proteção. Nós estaremos doando gratuitamente esse cravo para que você venha receber a proteção divina. Se você quiser hoje mesmo vir buscar, você pode vir receber nas minhas próprias mãos. Eu estarei em Vila Nova de Gaia, presta atenção, na Rua do Agüeiro, número 151. E eu vou colocar essa minha mão sobre a sua cabeça e vou arrancar esse espírito, porque é um espírito que está impedindo você prosperar. E você vai receber esse cravo gratuitamente e vai levar para dentro da sua residência, do seu trabalho, principalmente da sua empresa, aonde você vai pedir a Deus proteção. Rua do Agüeiro, número 151, em Vila Nova de Gaia, na Rua do Centro de Emprego. Márcio, ele, como qualquer outra pessoa que também já deixou o seu nome no livro da oração, no Amigo 24 Horas, essa pessoa pode estar conosco em qualquer centro de ajuda. Você falava, Amauri, dessa proteção e exatamente isso, mas o problema é que na cabeça, ou na sua cabeça, é falta de sorte. Você vê os problemas e você fala, poxa, eu não tenho sorte, porque eu não sou feliz na vida sentimental, tenho uma pessoa e logo acabo o relacionamento, sofro na vida sentimental, trabalho e no mesmo mês sou demitido, a doença, sou vítima de inúmeros problemas de saúde. Isso não é sorte, nem falta de sorte, não é azar, mas é falta da proteção divina. Quando você não tem essa proteção divina, o mal vem, entra e destrói. O que você deve fazer é o que bem o Amauri falou. Hoje, quarta-feira, se dirigir ao centro de ajuda mais próximo e buscar esse cravo da proteção. Lá você será orientado como usará desse cravo, o que fará para que, por intermédio dele, haja proteção na sua casa, na sua vida. Aqui no Cenáculo do Porto, na rua Egas Moniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição, o Felipe Santos, com a sua equipa de fé, estará a postos nessa sexta-feira para lhe ajudar. Como também, Márcio, na nossa sede internacional, na Rua Doutor José Espírito Santo, que fica em Lisboa, na zona aí ali de Chelas, próximo ao metrô de Chelas, você vai ter a oportunidade também de receber esse cravo hoje, nessa quarta-feira, e principalmente sexta-feira. Olha para mim, com cravo ou sem cravo, sexta-feira você vai estar no centro de ajuda mais próximo de si, como na nossa sede internacional que fica em Lisboa, para receber essa proteção. Como o Márcio dizia, a questão não é falta de sorte ou por causa do azar, é a questão que você não está protegido, Márcio. E ali na Ariosa, eu estarei com a Natália, com o Anderson, nessa sexta-feira, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 20 horas. Caso você queira falar comigo, sentar, ser orientado, ser ajudado, eu estarei ali na rua 3 de maio, número 285, em Pedrouços, nessa sexta-feira, ali para lhe ajudar. Qual o seu nome? Miguel. Miguel, como era a sua vida ao chegar no centro de ajuda? Assim, a minha vida antes de chegar ao centro de ajuda estava destruída. Porque eu era um homem da noite, era DJ, mas eu era DJ ao fim de semana. Era um hobby que eu tinha. E claro, eu como sou casada, nessa altura da noite, aquilo deu cabo do meu casamento. Porque eu só gostava de discotecas e claro, eu conhecia raparigas. Claro, a minha esposa nessa altura, ela acompanhava-me. Mas acompanhava-me, nunca estava sempre ao meu lado. E vinha sempre aquelas tentações em que havia mulheres que queriam conversa e umas davam o contacto delas. E pronto, tentava fugir aquilo, mas não conseguia. A tentação era muito forte. E além disso, tinha vício do tabaco, que eu já fumava, eu tenho hoje 37 anos,
E eu comecei a fumar aos 17 e o que é certo, eu comecei por 2 cigarros e já estava quase em 2 maços. E então por noite, quando eu estava a passar música, iam 2 maços numa noite. E quer dizer, é aquilo... Eu sentia um vazio dentro de mim. Eu tentava preencher aquele vazio na noite, em mulheres, pronto, estava sozinho em casa. E nessa altura também estava desempregado. Comecei-me a envolver com a internet. E na internet, claro que a gente quando está sozinho e eu procurava em sites de amizades e aquilo deu cabo de tudo no meu casamento. E eu sei que na altura eu tentava esconder isso da minha esposa, mas quase que era impossível porque ela desconfiava de mim. Eu ia tomar banho, ela apanhava o meu telemóvel, via as mensagens que estavam lá e ela vinha ter comigo e ela perguntava o que era aquilo e eu tentava negar, isso deve ter sido engano. Eu tentava fugir sempre, para não a fazer sofrer, porque eu tinha noção que fazia sofrer, mas tentava fugir disso. E até, pronto, houve uma altura que eu então fiquei muito doente, fiquei com umas dores de garganta horrível, que não sei o que era aquilo. Assim, eu sempre tentei fugir aos medicamentos e só começava a tomar mesmo na última. E nessa altura então estava com uma infecção enorme na garganta, cheia de pus e tudo, quase nem conseguia falar. E mesmo assim fumava. Eu estava com umas dores horríveis, não conseguia quase falar, tinha febres altas e tudo. E mesmo assim eu ia fumar. E até houve um dia, que foi eu não me recordo bem em que dia que foi, mas um pastor foi à minha casa evangelizar-me. E eu sei que ele ao evangelizar-me falou comigo, aconselhou-me e pediu se podia fazer uma oração por mim. Eu disse, claro. Fez a oração e eu sei que, olha, o meu corpo tremia muito. Eu não sei o que era aquilo, parecia que eu estava a congelar, eu tremia mesmo. E sei do momento que ele tirou-me as mãos, até hoje, lá vão 8 meses, nunca mais fumei. Que bom. E a minha vida sentimental mudou radicalmente. Por exemplo, aquele vazio que eu tinha naquele momento da oração preencheu. Até hoje. E hoje não, sou uma pessoa feliz, uma pessoa... Eu antes era muito negativo, hoje sou positivo. E o casamento? O casamento está restaurado, em todos os aspectos. Hoje você não precisa buscar em sites de amizade. Deixei a internet, deixei a televisão. Quer dizer, eu nessa altura, sou sincero, eu não conseguia ver nada na televisão. Nem filmes, nem programas, não conseguia. Não tinha pachorra para ver nada. Só me relacionava em coisas da TV Record, da IUR, da Universal, só me relacionava com isso. E tudo que estava no mundo a mim, não vou dizer que desprezei, mas sentia em mim que já não era o meu mundo. Já não era mais necessário para preencher o seu vazio. Não. Bom, quem é você hoje? Hoje estou transformado, nem se compara. Por exemplo, eu também era muito nervoso. O nervosismo desapareceu, sou mais amigo da minha esposa, convivo muito mais com a minha família e sou feliz. Realizado? Sim. E qual é o seu conselho para esse marido que está vivendo com um casamento de aparência, como você viveu durante anos, que está vivendo, de repente, com um vazio que você tinha? Qual é o seu conselho a ele? O conselho que eu dou é que façam como eu. Tudo bem que a solução vai ter comigo, mas quem está a ouvir o meu testemunho e precisa de uma solução para o seu problema, a questão é ir ao centro de ajuda mais próximo e tentar resolver esse problema, porque para a gente, as coisas, nós pensamos sempre que é impossível realizar essas coisas, mas não, tudo é possível no centro de ajuda. Foi possível para você? Foi. Meus parabéns. Tá, obrigado. Não perca a esperança, não fique olhando para os problemas e perdendo suas forças, porque quando você concentra a sua atenção nos problemas, você perde suas forças. Concentre sua atenção nos resultados que você tem presenciado todos os dias nesse programa. Pessoas que claramente têm provado com as suas vidas que há sim condições, possibilidades, esperança. Há sim uma oportunidade também para você. Você pode se enquadrar no mesmo lugar onde essas pessoas que hoje têm uma vida transformada estão. É importante que você deixe de se concentrar nos problemas e passe a se concentrar que há uma mudança
e você pode buscar pela mesma. Vamos a São João da Madeira falar ali com o Etevaldo, que também tem ali a sua convidada. Bom dia, Etevaldo. Olá a todos, nós estamos aqui no Centro de Ajuda em São João da Madeira. Nós temos aqui a Daniela, ela que vai nos contar a experiência que ela teve após chegar ao Centro de Ajuda. Daniela, conte-nos, como era a sua vida antes de você chegar ao Centro de Ajuda? Minha vida antes de chegar ao Centro de Ajuda era uma vida depressiva, uma vida oprimida. Eu não dormia, não tinha paz, entupia-me de comprimidos, coisas básicas como tomar banho, ir na estrada e tentar e ter vontade de me enfiar debaixo de um caminhão, contra uma parede. Todas essas coisas que tiravam. Eu não tinha sossego, não tinha paz, não tinha nada. Algum dia você teve vontade ou desejo, ou tentou mesmo, dar cabo da sua própria vida? Sim, com comprimidos. Tentei mesmo dar cabo da minha vida ao ponto de ir parar ao hospital. Ô Daniela, e fora esse problema da depressão, o que você mais tinha? É assim, eu tinha tudo, se formos a ver, eu tinha tudo, porque a minha vida nada dava certo. É assim, a minha vida nada, em todas as áreas, nada dava certo. E pronto, eu não me sentia bem. Eu queria desistir de viver mesmo, porque eu achava que era a solução. Esse era o seu desejo? Era, porque eu achava que se eu morresse os meus problemas iam acabar. E então eu achava que essa era a minha solução. Ô Daniela, conte, e após você chegar ao Centro de Ajuda, como foi a sua chegada? O que foi que aconteceu depois que você passou a frequentar o Centro de Ajuda? Depois que eu comecei a frequentar o centro, tudo começou a mudar. Porque eu comecei a ouvir a palavra e eu comecei a fazer tudo conforme me era dito aqui e a minha vida começou a mudar. Eu comecei a dormir, deixei de ter vontade do suicídio. Muito pelo contrário, hoje eu tenho vontade de viver. Eu não sorrio hoje, eu sorrio. Tudo está transformado. Daniela, existem muitas pessoas agora que estão a nos acompanhar e estão vivendo aquilo que você viveu no passado. Qual o conselho, então, que você dá para essa pessoa que está a nos acompanhar? O conselho que eu dou a essa pessoa é que faça aquilo que eu fiz, que procure o Centro de Ajuda e que ouça a palavra do pastor, do homem de Deus, e que a cumpra, que a ponha em prática. E as diferenças virão. Está aí, então, uma pessoa que soma aos milhares de testemunhos, de casos verídicos, de pessoas que têm chegado ao Centro de Ajuda. Nós vamos estar aqui, então, neste domingo. Eu queria aproveitar a oportunidade de convidar a todos que moram em São João da Madeira, ou você mora em cidades adjacentes a esta, a estar conosco neste domingo. Teremos a primeira reunião do dia, que será às 7h30 da manhã, às 9h30 da manhã, às 3 horas da tarde, como também às 18 horas. Rua General Norton de Matos, no número 201, fica bem ao lado da EDP Avarias. Eu aguardo por você. Obrigado, Etevaldo. Cumprimentos à sua convidada. E está aí. Mais do que palavras, mais do que temos provado, eu creio que não é suficiente. Você tem visto que essa transformação, ela está sim ao seu alcance. Aquilo que nós não podemos fazer, não temos condições de alcançar, o autor da vida ele tem e pode nos levar a isso. Amaury, essa pessoa que nos assiste agora, ela está consciente que qualquer que seja o seu problema, a sua situação, pode sim haver uma transformação. E essa transformação, Márcio, está ao alcance de todos. Todos aqueles que creem e querem. Porque o querer você já quer. Quem não quer ser transformado? Porém, também exige de você um crer. Crer em quem? No autor da vida. Ele pode sim fazer a sua vida ser transformada. Por isso, neste domingo, nós iniciamos essa transformação de dentro para fora ou de um familiar seu, do seu filho, da sua filha, do seu marido, sua esposa, que você tanto gostaria que fosse transformado. E nós vamos ter esse domingo, dia 25, a oportunidade de mais uma vez chegar adiante do autor da vida
e colocar diante dele o nosso pedido. Você vai ter a sua oportunidade nesse dia 25 para recolocar diante de Deus o seu pedido, o seu querer, o que tanto você precisa, ou que tanto você ou como seu familiar que precisa dessa transformação. Domingo, dia 25, às 7h30 da manhã, como também às 9h30 da manhã, e se você trabalha, não pode estar, às 3 horas da tarde, como também, Márcio, às 18 horas. Então, neste domingo, já agora, no dia 25, não perca essa oportunidade e faça o que está ao seu alcance. Porque aquilo que não está ao seu alcance, tenha certeza que o autor da vida fará. Mas a primeira parte tem que ser sua. Bom, nós iremos agora preparar o nosso copo com água. Eu peço que você agora dirija-se ao seu copo com água, segure ele em mãos, assim como eu já estou aqui com a Natália, com a Mauri. Já vamos nos preparar porque neste exato momento o Senhor Bispo Júlio realizará esta oração por todos nós.